Boa noite a todos. Boa noite. Apertei, tá gravando. Git, mais uma vez, obrigado. Eu achei que ia demorar mais tempo para você me convidar de novo, porque eu tinha falado outro dia sobre jejum, e aí foi uma surpresa. E fiquei muito feliz que você tenha me convidado para falar sobre esse tema do calendário Bahá'í, do calendário Badi, que é um tema de fato fascinante. A gente ouviu e fala entre os Baha'is que não importa quão profunda seja a forma com que a gente mergulha nas escrituras sagradas, é humanamente impossível a gente conseguir ter uma noção plena do que é a revelação de Baha'u'lláh e o vasto conjunto de significados que cada texto que ele escreveu possui. Isso é verdade para qualquer linha de texto escrita por ele. Mas se tem algo que eu penso assim que vamos demorar ainda provavelmente séculos para compreender na sua profundidade, é o significado desse calendário que os Baha'is seguem. Porque ele é revolucionário em tantos aspectos, e eu espero poder tratar de alguns deles aqui, já pedindo perdão, desculpas, porque de fato vocês vão ver que a humanidade só vai ter um entendimento desse calendário daqui a muito tempo, né? É preciso que ele se torne vigente e seja seguido por mais pessoas, e que ele comece a influenciar os ciclos e as decisões civis, governamentais do mundo, para a gente de fato entender a dimensão do que foi criado, né, nesse calendário. E eu acho que talvez para a gente começar a ter um início de apreciação desse calendário, é importante a gente entender um pouco o funcionamento, as origens, a natureza dos calendários que existem hoje no mundo. E tem centenas de calendários, literalmente centenas de calendários no mundo, ainda hoje. Mas eu queria me debruçar um pouquinho mais sobre o calendário que a gente está mais acostumado no Brasil, que é o calendário gregoriano. Acho que, de uma forma geral, é importante a gente saber que existem dois movimentos astronômicos que definem os calendários que os humanos usam. Um é um conjunto de calendários que usa os movimentos da Lua ao redor da Terra. Então, esses são os calendários de base lunar. Em geral, as sociedades mais antigas do planeta usavam calendários baseados em Lua, porque esse é um calendário fácil de ser observado e medido, porque a gente vê as fases da Lua no céu de uma forma muito Evidente. Como? Evidente, exato. Então a gente sabe quando é lua nova, a gente olha para o céu, vê a lua e sabe aonde a gente está. Então, em geral, esses calendários, como o calendário Égira, que é o calendário muçulmano, tem 12 meses, de 29 ou 30 dias. E o que ocorre é que, em comparação aos calendários solares, os calendários lunares, porque os meses são menores e as fases da lua são menos do que os 30, 31 dias, eles acabam o ano, quando acaba o ano Égira, comparado com o ano solar, o ano Égira está, em geral, 11 dias a menos do que o ano completo. Então, quando a gente compara as datas dos anos do calendário Égira muçulmano com os calendários solares, existe uma discrepância enorme justamente por conta do movimento da Lua astronômico em volta da Terra. Ele não é sincronizado com o movimento da Terra em torno do Sol, que é no qual se baseia os calendários de origem solar. E
Os calendários de origem solar na antiguidade começaram a ser usados. Um grande exemplo é o calendário que os egípcios usavam, um dos mais exatos para aquela época, porque todas as civilizações que começaram a ter a agricultura como fonte de sustento entenderam que o seguir da lua não informava uma das coisas mais importantes para a agricultura, que era as estações do ano. As estações do ano, elas podem ser melhor metrificadas através do giro da Terra em torno do Sol. É isso que faz, né, as estações acontecerem. Então a gente tem um calendário como o gregoriano de 12 meses, e aí os meses tem 30, tem 31, tem um mês de 28, que às vezes tem 29 dias, para dar então 365 dias por ano. E essa, ainda que seja uma forma mais exata de calcular o ano, né, o movimento da Terra em torno do Sol, ainda assim esse número não é exato, porque astronomicamente um ano dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 segundos. Então, essa diferença que existe no calendário, que todo ano de 5 horas, 48 minutos, 45 segundos de diferença, é o que produz o truque que a gente tem no nosso calendário de ter os anos bissextos de 4 em 4 anos. Fevereiro ganhando um dia a mais, o dia 29. A gente vai ver que a história do calendário, especificamente do calendário gregoriano, que é onde eu quero me aprofundar um pouquinho mais, é uma história que é baseada e impactada, de certa forma, por convenções de ordem política e de ordem civil. E essa já é uma das primeiras grandes marcações de diferença entre o calendário gregoriano para o calendário Badi, o calendário Bahá'í. A origem do calendário gregoriano é, de fato, a origem política, civil, a origem do mundo. E o calendário Bahá'í tem uma origem divina, como a gente vai ver mais à frente. A história do calendário gregoriano é muito antiga. Em 753 a.C., havia a fundação do calendário Rômulo, que foi o primeiro calendário usado pelo que viria a se tornar o Império Romano. Esse calendário era engraçado para os padrões de hoje. Ele era um calendário de 10 meses, esse calendário de 10 meses mais ou menos com 30 dias. Ele começava em março, no equinócio da primavera no hemisfério ocidental, e ele tinha 10 meses porque quando chegava-se no inverno, a sociedade entendia que o inverno não deveria ser contado, que não eram dias que deveriam existir no calendário. Então o calendário simplesmente parava no seu dia 304, passava-se o inverno inteiro sem ninguém contar os dias, mais ou menos que todo mundo hibernando, tentando sobreviver àquilo, e voltava a se contar os dias no próximo equinócio da primavera. E isso tem desdobramentos até hoje. A gente está falando de um calendário que existiu quase 1000 anos antes de Cristo, mas ele está no calendário gregoriano, de certa forma, até hoje. Quando nós estávamos a 46 antes de Cristo, esse calendário Rômulo foi substituído pelo calendário Juliano. Foi criado por Júlio César, a pedido de Júlio César, o grande imperador romano. Esse era o primeiro calendário, então, que tinha todos os meses do ano, 365 dias, e foram adicionados os meses que faltavam, janeiro e fevereiro, antes do mês de março começar. Esse calendário, entretanto, não previa os anos bissextos. Então, tendo 365 dias todos os anos, isso quer dizer que a cada 128 anos ele tinha o déficit de um dia inteiro. O calendário ficava atrasado em relação ao movimento da Terra um dia. A cada 128 anos ele atrasava um dia. E esse foi a motivação da criação do calendário gregoriano de fato, criado pelo Papa Gregório XIII.
em 1582 e foi criado por um problema que o calendário juliano causava. Esse atraso de um dia a cada 128 anos foi fazendo com que a época da Páscoa no calendário cristão fosse se tornando cada vez mais distante do momento, e que é o momento do equinócio, próximo do equinócio. Então, por conta disso, não havia essa previsão no calendário juliano, o Papa simplesmente decretou que nós vamos zerar a contagem e vamos matar 10 dias do calendário para ajustar todos os dias que haviam sido perdidos. Então, se a gente estivesse vivo em 1582, no dia 4 de outubro, nós teríamos pulado nos nossos calendários do dia 4 para o dia 15 de outubro. E esses dias simplesmente foram arrancados do calendário para se voltar ao normal. E esse calendário, então, gregoriano, para que não acontecesse o que aconteceu com o calendário juliano, ele, então, aderiu à ideia dos anos bissextos, para que isso não acontecesse mais. Veja, os anos bissextos, ainda que eles corrijam essa falha do calendário juliano, eles não corrigiram de forma completa. Ele é mais exato. Mas veja, o calendário gregoriano adiciona um dia, retrocede um dia, atrasa um dia a cada 128 anos. O calendário gregoriano atrasa um dia a cada 3.300 anos. Mais atrasa. Mais atrasa. Se a gente seguir com o calendário gregoriano, né, por mais tempo, a gente vai ter em algum momento um dia de atraso. Vejam os nomes dos meses do calendário gregoriano e como eu estava falando mais cedo, como eles têm conexão com o calendário juliano. O calendário juliano começava em março. É por isso que os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro são chamados com isso. Porque se a gente contar março, abril, maio, junho, julho é o 5º mês, agosto, setembro é o 7º mês. Por isso esse prefixo setembro. Oct, de outubro, vem de 8. 9 de novembro e 10 de 10 vem. Ele era o 10º mês e último mês do calendário. E isso não foi alterado nem por Júlio César no calendário juliano e também não foi alterado no calendário gregoriano. Júlio César, entretanto, alterou o mês de julho, que no calendário Rômulo era chamado de quintilis, ou seja, o 5º mês, e ele chamou de julho em homenagem a si próprio. Júlio César, por isso a gente tem o mês de julho. Assim como o mês de agosto. Tempos depois foi alterado pelo imperador Augusto, então deixou de ser chamado de sextilis para ser chamado Augusto até hoje. E os meses de janeiro, fevereiro, março e julho também têm uma outra origem. Deuses que eram adorados pelos romanos. Deuses pagãos, exatamente. Então, janeiro, homenagem ao deus romano dos começos, Jano. Fevereiro, homenagem a um festival de purificação, Fébrua. Março, dedicado a Marte, o deus da guerra. Eu não tenho aqui abril e maio, mas também são outros deuses pagãos. O que a gente tem hoje de meses do nosso calendário é essa amálgama que remonta 3.000 anos, basicamente, e que tem marcas de coisas que a gente está distante, que não significam absolutamente nada para a sociedade de hoje, mas ainda assim nós temos isso e vivemos dessa forma, né? Especialmente no Ocidente, onde o calendário gregoriano é mais adotado. Então, o calendário gregoriano, embora a gente pense, poxa, ele está aí desde sempre, na prática não está. O último país europeu a adotar o calendário gregoriano foi a Grécia, em 1923. Ou seja, outro dia eles adotaram o calendário gregoriano. 100 anos atrás. A Rússia adotou em 1918. O Império Britânico e todas as suas colônias, incluindo os Estados Unidos, em 1752. Ou seja, durante muito tempo eles ainda não... Os países mais antigos a adotar o calendário gregoriano foram Portugal e Espanha.
na época governados a União Ibérica pelo rei Filipe. Ele era um católico fervoroso, um apoiador do Papa fervoroso, e assim que o Papa fez o decreto, ele mudou o calendário, então, na União Ibérica. E é por isso que o Brasil é, hoje, um dos países mais antigos a adotar o calendário gregoriano, porque nós éramos, à época, colônia da União Ibérica, né, de Portugal e em paralelo da Espanha. Então, aí, uma breve história do que é o calendário que a gente segue hoje. Embora pareça algo imutável, a história demonstra quantas vezes ele mesmo já mudou, e isso é verdade na história de tantos outros calendários que os seres humanos seguem no planeta. Talvez antes de a gente começar a falar do calendário Bardi, do calendário Bahá'í, vale uma reflexão sobre a importância dos calendários. Então a gente já viu o quanto ele mexe com as estruturas sociais a ponto de precisar haver mudanças drásticas como essa de um Papa decretar que 10 dias vão desaparecer da história do mundo, né? Mas de fato é uma tradução humana de algo que acontece no espaço, de um fenômeno celeste, de um fenômeno astrônomo. Então tem uma beleza nesse sentido, no estabelecimento de um calendário. É uma forma muito humana de a gente tentar medir o nosso tempo aqui em conexão com algo que está além do nosso alcance, está no espaço, né? Então já tem aí um certo gosto de transcendência em qualquer calendário, ainda que ele não seja criado pensando nessa transcendência. O calendário define o ritmo da vida. Todos nós somos escravos, por assim dizer, do calendário que a gente segue. A gente define o ritmo das nossas vidas através desse calendário. Aspectos culturais importantíssimos do Ocidente estão marcados por conta dos feriados que os calendários definem. Então, nós estamos aqui às vésperas da Páscoa, que é um feriado muito importante. Nós temos o Natal e outros feriados religiosos e feriados também seculares no calendário. Todos eles definem momentos culturais e certamente definem questões como ciclos políticos, ciclos econômicos, ciclos comerciais. Todas as coisas do funcionamento básico da sociedade giram em torno da possibilidade de a gente ter um calendário comum. Todo o registro histórico vem da possibilidade de ter um calendário comum. Então é possível dizer que o calendário que se adota por uma civilização é um dos elementos mais fortes na definição do que é a cultura daquela civilização. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu acho que nós estamos ainda distantes de entender o que significa o calendário Bahá'í, o calendário Bardi. Porque ele é um dos elementos que vão criar uma cultura que nós poderíamos chamar no futuro de cultura Bahá'í. E nós não sabemos ainda como isso vai ser. Então, há muito ainda que se passar para a gente ter um entendimento melhor, mais apurado do significado desse calendário. Entretanto, há coisas que a gente já pode refletir agora, baseado nas escrituras e na história da fé Bahá'í até aqui. Acho que uma das primeiras coisas que talvez surpreenda muita gente é que o calendário Bahá'í não foi inicialmente criado por Baha'u'lláh, fundador da fé Bahá'í. Ele foi criado pelo Bab, profeta precursor de Baha'u'lláh. E eu fico imaginando, claro que o Bab não pensou nisso, isso é blasfêmia da minha parte, mas fico imaginando ele pensando que deixa os homens definir o calendário dessa nova era ou vou eu mesmo definir? Baseado na história de bagunças que os homens fizeram com os calendários do passado. E o Bab, então, ele define o calendário de sua própria pena. E transformou dessa forma esse calendário no primeiro calendário que é de fato revelado pelo manifestante de Deus. Todos os outros calendários,
embora tivessem inspirações na escritura, eles foram definidos por homens. Essa é a primeira vez no mundo que um calendário é definido, criado diretamente pela mão do manifestante. E ora, era um calendário, imaginem o trabalho hercúleo do Bab. Um calendário que é o calendário da era Bahá'í, que viria a ser depois pronunciada por Baha'u'lláh como uma era que vai durar 500 mil anos. Então, quando ele estava ali revelando esse calendário, ele estava criando um calendário que vai durar mais tempo do que qualquer calendário que já existiu no planeta. A gente está falando de um calendário gregoriano, juliano, rômulo, a gente está falando de 3 mil anos de história, só, perto de 500 mil anos que está projetado para que esse calendário funcione e governe a vida das pessoas de uma forma geral. Ele tinha, de fato, uma tarefa sobre-humana. Então, pensar no qual é esse calendário era uma tarefa que só um manifestante podia ter. E é importante para a gente entender o que ele criou, entender um pouco do que podia ser chamado de metafísica da revelação do Bab. As coisas que são mais essenciais da revelação do Bab. E uma das coisas que, se a gente olha a história do que foi os anos da revelação do Bab, se a gente lê os escritos dele, a gente cruza com um certo elemento que é essencial em tudo que ele faz, em tudo que ele vive, em tudo que ele escreve, que é a presença do número 19 na vida do Bab. O número 19, que é essa contagem numérica do sistema Abjad, que é o sistema usado pelo Bab, por Baha'u'lláh, pelos grandes sufis muçulmanos, de transformar letras em números. Então, obter o valor numérico de certas palavras. E a palavra no qual o Bab se baseia para retirar esse número 19 é a palavra Wahed, que significa unidade. Então, se a gente pensar nessa ideia de um elemento menor, indivisível, a unidade básica, o Wahed, o valor numérico que ele possui é 19. A ideia que ele tem com isso é de um elemento básico que pode ser multiplicado e repetido ao longo de eras. Como se a gente estivesse pensando num átomo como essa unidade básica que forma toda a matéria, multiplicado e aglutinado de certa forma da criação a tudo que a gente está vendo aqui. Todas essas coisas que são diferentes são formadas, às vezes, do mesmo átomo, ou de moléculas, um conjunto pequeno de átomos que se repetem e tem um copo d'água para a gente beber. Ou as células do nosso corpo, né? Formam o tecido da minha pele, são células específicas que se repetem, que se repetem, que se repetem, né? Aquela unidade que se repete constantemente. E o Bab pensou nessa ideia quando ele estava desenvolvendo o que é a concepção do calendário, a estrutura desse calendário. A ideia de que a unidade fundamental devia ser repetido continuamente. Uma coisa importante disso, ele não escolheu arbitrariamente essa ideia de unidade, varrer, mas ele pensou, como demonstra em várias passagens dos escritos deles, nessa ideia de qual é a identidade que a humanidade vai ter a partir dessa revelação. Os homens, o Bab termina o ciclo profético, todos os manifestantes de antes prometeram a vinda do reino de Deus à Terra. O Bab marca o término e inaugura essa nova era, que é uma era de cumprimento. Não se mais se promete, agora se cumpre. E a humanidade chegaria, por conta disso, na sua maturidade, seria plenamente transformada. Logo, a identidade do que significa ser humano seria transformada.
Então há um pensamento aqui de o que é esse ser humano que vai ser transformado. E essa ideia de varrer, que é a unidade essencial, está na concepção de como, na época Babis e agora Barrais, percebem o que é um ser humano. Nós somos, como em tantos escritos tão manifestos, a imagem e semelhança do nosso Criador. Todos nós temos peles diferentes, cabelos diferentes, viemos de lugares diferentes, pensamos coisas diferentes, então somos todos diferentes. E essa natureza material que nos diferencia é, em grande parte, o que provocou a infância e a adolescência da humanidade e todos os problemas que a infância e a adolescência tiveram. Na idade da maturidade, nós paramos de nos ver na superfície da matéria e passamos a olhar uns para os outros naquilo que é essencial. E quando a gente faz isso, a gente passa a olhar quem nós somos de verdade. Então, quem Ana Paula é de verdade não é essa mulher de cabelo encaracoladinho que usa óculos, ela é a imagem e semelhança do Criador. E cada um de nós somos imagem e semelhança do Criador. Iguais? Não. Manifestamos de acordo com o que Deus deu de capacidades para cada um de nós, de formas diferentes. Uns vão manifestar mais alguns atributos do Criador, outros vão manifestar mais outros atributos. Mas cada ser humano tem esse potencial dentro de si. E é essa ideia que permite a gente dizer que é possível viver em unidade na diversidade. Não é possível viver na diversidade material, porque nós somos diferentes e queremos coisas diferentes e vamos lutar uns contra os outros. Mas se nós olharmos a essência de cada um, essa unidade, nós descobriremos que somos todos pequenas parcelas, gotas, fagulhas de um mesmo ser, desse mesmo Deus que criou a tudo. E isso é verdade também para tudo que nos rodeia. Esses móveis dessa sala conseguem espelhar, porque são matérias transformadas pelo homem, mas criada por Deus, em alguma medida, alguns dos atributos de Deus. Os animais conseguem a mesma coisa. A natureza, de uma forma geral. Tudo manifesta um pouco do que é a essência do Criador, do que criou tudo. Em grande parte, eu sinto que o nosso bem-estar de estar na natureza, de olhar uma paisagem bonita, de andar à beira de um riacho, de mergulhar numa onda no mar, de olhar e subir numa montanha e ver a paisagem de cima, tem a ver com uma certa conexão que a gente faz de perceber, ainda que a gente não se dê conta, de que o que a gente está vendo ao nosso redor são a natureza espelhando virtudes do Criador. E isso nos maravilha, isso nos coloca em contato com aquilo que a gente é essencialmente por dentro, que é o quê? A mesma coisa, uma parcela, né, do Criador. A humanidade tornou a identidade humana o vidro do espelho. E os espelhos são construídos com diferentes vidros de diferentes cores, de diferentes formatos, com capacidades de refletir de forma diferente. O Bab estava inaugurando uma era em que a gente tem que parar de olhar para o vidro do espelho e olhar a imagem que está no espelho. Porque é para isso que um espelho serve, para refletir a imagem. Se a gente fizer isso em todas as coisas e em todas as pessoas com quem nós cruzamos, nós somos capazes de ver a mesma imagem, a imagem do mesmo Criador de tudo. Essa é a ideia fundamental de varrer. O 19, a unidade básica que permite nós todos nos vermos como um só, conectados à natureza, ao planeta, aos nossos irmãos, a tudo que é vivo, a tudo que foi criado nesse planeta e no universo. O Baba, então, na sua primeira manifestação da conexão dele com esse número 19, ele, no dia em que se manifesta ao primeiro crente, Mullah Hussein, na sala da casa dele, ele diz a Mullah Hussein:
que ele tinha como demonstrar todas as provas que Mullah Hussein estava em busca para reconhecer o prometido. Ele faz isso, Mullah Hussein reconhece ele, e o impulso original de Mullah Hussein é sair pela porta gritando aos quatro ventos que o prometido estava vivo e morava naquela casa. E o Bab diz a ele: não, você não vai fazer isso. Nós, eu e você, vamos ficar em silêncio, aguardando Deus manifestar. Outras 17 almas, que com nós dois formaremos 19 almas, sem que ninguém as provoque. Elas vão chegar até mim e vão me reconhecer como o prometido, como uma manifestante de Deus. E até que esses 19 almas sejam levantadas, nós vamos permanecer aguardando pacientemente a vontade de Deus. Então o Bab ali criou o primeiro varrido de almas dessa nova revelação. E se a gente quiser se arrepiar e pensar, todos nós somos descendentes dessa primeira unidade, desses primeiros 19. O que o Bab fez quando os 19 tinham reconhecido ele foi dar a cada um uma missão. Vá para tal parte da Pérsia e fale da nova revelação. Foram eles que começaram esse movimento, sem os quais nós não estaríamos sentados aqui nessa sala hoje. Então, se a gente pensar nessa ideia de uma unidade que se repete, aqueles 19 iniciais foram se multiplicando em mais 19, em mais 19, em mais 19, e hoje nós somos aqui uma parte de um desses varredos, do varredo original, que são esses primeiros 19 crentes que aceitaram o Bab como manifestante. O número 19 também tá importante quando a gente lembra de uma dos preceitos barrais mais bonitos, que é esse preceito de meditação diária na repetição de 95 vezes o máximo nome, o nome supremo de Deus, Allahu Akbar. Esse número 95 não é um número aleatório. Ele é a multiplicação do varret básico, 19, pelo número 5, que é, no sistema Abjad, o número do Bab, da palavra Bab. Então, é a multiplicação desse varret pelo manifestante, que dá as 95 vezes que todos nós usamos no nosso dia a dia. Eu trouxe, por fim, falando dessa metafísica do número 19 na revelação do Bab, uma das coisas mais lindas que existem, na minha humilde opinião, entre os escritos do Bab. A gente sabe na história que o Bab e Bahá'u'lláh nunca se encontraram fisicamente, embora vivessem no mesmo país, nunca se encontraram fisicamente. E o Bab escreveu algumas vezes a Bahá'u'lláh epístolas, cartas, e essas cartas, inclusive uma das primeiras cartas que ele escreve, uma carta a Bahá'u'lláh, e Bahá'u'lláh lê a carta e reconhece o Bab imediatamente como manifestante de Deus. E numa dessas cartas, eu trouxe uma passagem em que o Bab fala a Bahá'u'lláh. Vejam só que coisa mais maravilhosa. Ele diz a Bahá'u'lláh: o Baian e os que lhe prestam lealdade são apenas um presente meu a ti. Verdadeiramente suplico que eu me possa dirigir àquele que Deus tornará manifesto. Um título que o Bab deu a Bahá'u'lláh, aquele que Deus vai tornar manifesto. Por tua permissão nestas palavras. Fosses tu, se referindo a Bahá'u'lláh, fosses tu, Bahá'u'lláh, no dia da ressurreição ulterior, despedir a inteira companhia dos seguidores do Baian com um mero sinal do seu dedo. Tu, em verdade, serias louvado em tua indicação. E, embora nenhuma dúvida haja sobre isto, concede tu uma protelação de 19 anos, como sinal de teu favor, a fim de que os que abraçaram esta causa,
causa do Bab, possam, mediante tua graça, ser por ti recompensados. O Bab reconhece diante de Bahá'u'lláh que Bahá'u'lláh tem poder de fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse chegar e dizer a todos os Babis, vocês agora são infiéis, a nova revelação é essa. Ele fala, ele usa essa imagem que é uma imagem de um rei, com um dedo, não precisa nem falar, um dedo, ele diz, vocês todos estão demitidos. Ele tem poder para fazer isso. E o Bab humildemente pede a Bahá'u'lláh que espere 19 anos antes de fazer, antes de se revelar, por um sinal de recompensa àqueles Babis que estavam se sacrificando, que amavam ao Bab. Ele pede a Bahá'u'lláh, não se revele, não se manifeste por 19 anos, para que essas pessoas que estão morrendo em meu nome possam ser recompensadas. E a gente sabe na história que Bahá'u'lláh faz exatamente isso. O Bab se manifestou em 1844, o Bahá'u'lláh vai se manifestar em 1863, exatamente 19 anos depois da revelação do Bab. De certa forma, 19 anos de separação entre os dois, mas 19 anos de unidade. Unidade porque o pedido de um ao outro foi dado generosamente por esse ser que viria e que o Bab dizia que, quando comparado a esse ser que vai vir, Bahá'u'lláh, eu sou apenas um anel no dedo dele. Então, acho que estamos bem alicerçados na ideia da unidade do Vahid, do Bab. 19. A estrutura do calendário que ele criou é inteiramente baseada nisso, né? Uma estrutura de ciclos do número 19. Então, um grupo de 19 dias formam no calendário Badi um mês. Todos os meses têm 19 dias. Todos os meses, nesse sentido, são uma unidade. E essa mesma unidade, um mês multiplicado 19 vezes, formam então um ano. A repetição dos 19 meses formam um ano Bahá'í, um ano Badi. Tem 19 meses de 19 dias. 19 anos multiplicados virão então um Vahid, que é um conjunto de 19 anos na era Bahá'í. E mais do que isso, um grupo de 19 Vahids, de 19 anos, formam um Koleshei. Todas as coisas, tradução literal para o português, é um conjunto de 361 anos. Dias, desculpa. Não, anos. 361 anos. 19 Vahids, um Vahid, 19 anos. Um Koleshei, 19 Vahids. Então, é 19 anos vezes 19, 361 anos formam, então, um Koleshei. E é bonito ele usar essa imagem de todas as coisas, como se esse ciclo maior, de 361 anos, fosse um ciclo que abarcasse todas as coisas. E eu, claro, não posso prever, mas nós, de certa forma, tenho essa sensação de que esses ciclos de 361 anos são significativos. Se não na história pregressa da humanidade, vão passar a ser significativos na história Bahá'í. Ciclos de 361 anos, assim como os ciclos de 19 anos são importantes. Uma outra coisa importante, e aí nesse sentido de tentar cortar certas arbitrariedades, porque aqui a gente não está falando mais de quantos dias tem um mês. 30, 29, 27, 31... Não, ele está baseado num conceito muito sólido para desenvolver a ideia de 19 dias como um mês. O dia também, então, é alterado para que o dia comece ao pôr do sol. A ideia de que um dia que passa de um dia para outro à meia-noite é uma arbitrariedade humana. Porque é uma convenção. Uma convenção. Não há nada à meia-noite que acontece que diga que esse é o momento em que o dia muda de um para o outro.
Então, os dias do calendário Bahá'í terminam com o pôr do sol. Quando o dia acaba, o dia acaba. E começa um novo dia. Simples, mas profundo nesse sentido. Uma tentativa de transformar a nossa vida em conexão com aquilo que é, de fato. Não com alguém imaginou algo e definiu que meia-noite é o momento em que o dia muda. A ideia de o ano começar no equinócio da primavera é também absolutamente significativa. Diga-se de passagem, o Bab definiu a estrutura do calendário e Bahá'u'lláh não só confirmou a estrutura, mas definiu certas coisas que o Bab não tinha definido. Uma delas foi quando é o início do ano. E o início do ano é o Nowruz. Nowruz, um festival, Nowruz, novo dia, que começa exatamente no equinócio de primavera no hemisfério norte. Não é exatamente o nosso equinócio, né? Nós estamos no hemisfério sul, nosso é o equinócio de outono, que vai acontecer agora no dia 21 de março. Mas acho que tem um bom motivo para Bahá'u'lláh ter escolhido o equinócio no hemisfério norte, porque 90% da população humana vive no hemisfério norte. Então, nós vivemos onde a menor parte das pessoas vive. Então, a referência é, de fato, o hemisfério norte. É uma representação, nesse sentido, quando a gente vê esses elementos, de uma tentativa de dar à humanidade um ritmo do universo mais preciso, de acordo com o que Deus criou para além do homem, né? Não uma adaptação a um sistema que foi criado por convenções humanas. Então tem, de fato, um sentido de reunificação, reintegração do homem com o natural, com aquilo que Deus criou. Bahá'u'lláh também estabeleceu a posição dos dias intercalares do calendário Bahá'í, porque 19 meses de 19 dias para os 365 e algumas horas, etc., que faltam alguns dias. E esses dias foram chamados de dias de Ra, Ayem e Ra, ou dias intercalares, dias de Deus. Não pertencem a nenhum mês. E é bonito também essa ideia de que eles são dias fora do calendário, fora do tempo, em que o tempo para, talvez, para que aconteça esse momento em que a gente comemora a Deus e tenta manifestar as características, algumas das características mais importantes do Criador: generosidade, misericórdia, bondade, nesses 4 dias ou 5 dias, a depender do ano. E uma festa que é possivelmente uma das maiores festas do calendário, abram suas casas, convidem seus amigos, façam festas, troquem presentes, quase como um prêmio que Bahá'u'lláh nos dá antes de nós começarmos o momento que nós estamos agora. Os 19 dias do último mês Bahá'í, mês sublimidade, o mês do jejum. O mês que termina o ano, por sinal, posicionado dessa forma para que ele seja de fato um momento de pausa, de balanço do ano, de reenergização espiritual, de reprogramação, de replanejamento para o ano que vai começar. Exato, de faxina. E define o Nowruz como uma festa para todos os que jejuaram durante esses 19 dias. Bahá'u'lláh também diz a posição de comemoração do aniversário dele e do aniversário do Bab, que ele chama de aniversário gêmeos e diz que esses 2 aniversários, embora ocorram em dias diferentes, são vistos como um único dia aos olhos de Deus. Na data em que eles nasceram com 2 anos de separação, o Bab em 817 e Bahá'u'lláh em 819. Um nasceu no calendário lunar muçulmano no primeiro dia do ano, primeiro dia de Muharram. E o segundo no segundo dia de Muharram. Então eles eram no calendário juntos. Como existe essa defasagem de 11 dias a cada ano, hoje esses aniversários estariam completamente separados. Bahá'u'lláh fala que eles são um calendário, eles são um dia único aos olhos de Deus. Shohi Effendi, guardião da fé Bahá'í, diria que o calendário Bahá'í vai funcionar pelo sistema solar, né, pelo movimento da Terra em torno do Sol,
Então nós temos uma das coisas mais bonitas que aconteceram recentemente, é a Casa Universal de Justiça, anos atrás, em 2014, usando a sua prerrogativa de legislação, então faz o que Abdu'l-Bahá não fez e o que Shoghi Effendi não fez, porque não foi dada a eles, por Bahá'u'lláh, a autoridade de fazer. É uma coisa que me pasma, essa ideia de que o filho do manifestante de Deus se refreou de definir certas provisões desse calendário, porque o pai dele não deu a ele essa autoridade em específico. Esse homem que a gente olha e diz é o exemplo perfeito das virtudes humanas. Ele se refreou. Shoghi Effendi, que era guardião, que também tinha o poder de interpretar, a autoridade de interpretar os escritos do bisavô, também se refreou, porque Bahá'u'lláh disse que a Casa Universal de Justiça, no futuro, iria legislar sobre questões que não haviam sido definidas no calendário. E a Casa de Justiça faz, então, anuncia ao mundo essa legislação que completa essa definição. Primeiro dizendo que o equinócio que define o Nauruz é o equinócio em Teherã. É o ponto da Terra. O ponto da Terra que é usado como referência. Teherã, o lugar onde Bahá'u'lláh nasceu. E ele define como pactuar os aniversários de Bahá'u'lláh e do Báb, comemorados como aniversários gêmeos nos ciclos lunares, com um calendário que é fundamentalmente solar. Então, a Casa de Justiça define que o primeiro e o segundo dia após a 8ª lua nova do ano novo, contadas a partir do ano novo, é quando todos os anos se comemoram os aniversários gêmeos do Báb e de Bahá'u'lláh. Então, comparado ao calendário gregoriano, ele tem uma variação ali entre outubro e novembro, entre 3 meses barrais, e todo ano existe uma projeção. E esse calendário, então, por conta dessas características que foram finalmente definidas pela Casa Universal de Justiça, é um calendário que aperta o botão de reset, ligar de novo todo o equinócio. E é um calendário que nunca precisará ser ajustado como os outros calendários precisavam. Porque todo ano a Casa Universal de Justiça mede de forma astronômica quando é o equinócio sobre a cidade de Teherã, e a partir disso define todo o calendário daquele ano para o mundo inteiro. Então é um calendário que se renova de verdade todos os anos, porque ele não precisa de uma renovação arbitrária humana. Ele já foi definido para ser renovado dessa maneira. Isso tudo pede uma transformação nossa. Nós estamos vivendo numa época em que a gente segue 2 calendários. Os Baha'is olham para o calendário gregoriano, porque todas as suas atividades civis do mundo seguem esse calendário e, ao mesmo tempo, tentam olhar para o calendário Bahá'í. Mas, ao olhar para o calendário Bahá'í, existe a possibilidade de viver coisas que não existem no calendário gregoriano. A possibilidade, por exemplo, de todos os meses passar 19 dias refletindo, meditando sobre o atributo de Deus que dá nome àquele mês. Todos os meses Baha'is não têm nomes de deuses pagãos, nem de imperadores romanos. Eles são nomes dos atributos de Deus. Os mesmos atributos que nós mesmos e a natureza manifestamos em certa medida. Os nomes dos dias da semana do calendário Bahai também são atributos de Deus. E uma coisa legal, a semana Bahai começa no sábado. Começa com o dia de glória, então sábado é o dia de glória, domingo é o dia de beleza, segunda é o dia de perfeição, quarta o dia de graça, quinta o dia de justiça. Eu pulei um dia? Glória sábado, beleza domingo, perfeição segunda, graça terça, justiça quarta, majestade quinta e sexta o dia de independência. Eu fui fazer o cálculo do meu aniversário. Eu nasci no dia 12 do mês de domínio do ano de 135 da Era Bahai, no dia da semana de beleza.
Essa é a data do meu aniversário no calendário Bahá'í. E com o ChatGPT, qualquer um pode fazer esse cálculo rapidinho, assim. E é legal ter. Esse é o dia em que eu nasci, porque eu nasci nessa era. E esse é o dia, de fato, que Deus me trouxe ao mundo. Nós temos a possibilidade de exercitar essa ideia dos ciclos de 19 dias, dos ciclos mensais. Um ciclo de 30 dias, ele tem, em termos de planejamento, um problema, que é essa coisa de o fim do mês está longe. 30 dias é longo demais para a gente fazer um plano e atacar esse plano e realizar esse plano, porque 30 dias dura muito. E às vezes a gente tenta fazer planos semanais de 7 dias e o tempo é curto demais. A gente não consegue realizar tudo que a gente está se planejando. Mas existe uma maravilha que não dá para explicar, mas tem que testar, experimentar, de começar a fazer planos que duram 19 dias. Projetos de 19 dias. Que começam e duram 19 dias em que você está concentrado em realizar aquilo e pactuado com você mesmo. Eu quero fazer isso nos próximos 19 dias. Essa é a minha meta. Esse é o meu projeto. É um ciclo perfeito. Como que começa esse ciclo? Começa com uma festa. A primeira coisa que a gente faz no mês Bahá'í é sentar e fazer oração. Porque a primeira parte de uma festa de 19 dias é... E se reunir, porque a comunidade se reúne, importante. Exato. Então nós sentamos e fazemos orações juntos. Primeira coisa que a gente faz num ciclo de 19 dias, num Bahá'í, é louvar ao Criador. Depois a gente trata dos nossos assuntos nesse plano terreno. Temos coisas a resolver na nossa comunidade. Hoje a gente faz as festas com 30, 50 pessoas. No futuro, o que é uma festa de 19 dias? Teria uma festa de 19 dias por prédio? Ou eventualmente uma festa de 19 dias por bloco? A síndica do bloco é também a coordenadora da festa 19 dias, responsável por organizar a festa 19 dias daquele prédio. E depois a parte social, em que nós todos nos reafirmamos como comunidade. Aí sim, estamos prontos para começar o nosso ciclo de 19 dias. Cada um vai tratar de realizar as suas coisas, de servir a humanidade, de realizar seu trabalho em adoração a Deus. E continua assim até o início do próximo dia. É também legal fazer planos trimestrais nos meses Bahá'ís. 19 dias, 3 meses, 19 dias. A gente tem, então, no calendário Bahá'í, 6 trimestres, não 4 trimestres. Né? O calendário Bahá'í tem 6 trimestres. É também uma outra medida que a gente pode usar como sequência e ciclo das nossas atividades. E tem também essa ideia de que, embora o período do jejum está sendo realizado nos últimos 19 dias do ano, nós temos autorização de Bahá'u'lláh de oferecer jejum em outros períodos do ano, se assim a gente quiser. Então, eu tenho uma pessoa que faleceu e eu não estou satisfeito em fazer uma oração por ela. Eu quero oferecer a ela um dia de jejum. Então, por que não pensar de oferecer no 19º dia do mês, um dia antes da festa, assim como a gente oferece no 19º mês, um dia antes da festa de Nauruz. De oferecer um dia de jejum por algo que a gente quer homenagear, por um parente, por um antepassado, ou por algo que nós estamos querendo que a nossa comunidade se desenvolva. Um dia de jejum no último dia do mês, a cada 19 dias. Eu não sei, são ideias. Como a humanidade vai trabalhar com esse calendário no futuro é algo que a gente não sabe. No futuro, isso vai ser normal. E ninguém vai exatamente pensar que a gente adotou um calendário um dia que era diferente. As pessoas vão andar nesses ciclos, viver sua vida nesses ciclos. Daí porque eu acho o quão privilegiados nós somos de não vivermos nessa época em que isso será normal. De vivermos nessa época em que a gente tem que fazer uma escolha ativa de olhar para o calendário Badi. Por sinal, Badi
significa novo ou maravilhoso. E é de fato um calendário maravilhoso. Obrigado, amigos.